Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliette e vamos hoje fazer o nosso Evangelho Terapia, que o nosso tema hoje será sobre mundos de expiações e provas. Pois é, gente, hoje a gente vai fazer também, igual do quinta-feira passada, não há roteiro para que eu consiga fazer esse Evangelho, naquele roteiro lá que a gente estuda, que é o sistematizado. Então, eu vou ler o Evangelho pra gente aqui e depois eu faço algumas perguntas e também respondo. Tá bom, gente? Então, quem se sentir à vontade, pode ir serenando seus pensamentos, sentimentos e emoções. Amado Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que se faz presente, que tu possa nos dar suporte, amparo e proteção, para que eu possa hoje fazer o Evangelho, para que a gente possa ter um pouquinho de discernimento sobre o que é expiação, provas, entender um pouco sobre a vida à luz da doutrina espírita e com o Evangelho segundo o Espiritismo. Amado Mestre, eu te peço permissão para iniciar o estudo de hoje, que assim seja. Então vamos lá, gente bonita. Eu vou fazer a leitura do nosso Evangelho. O nosso Evangelho será Mundos de Expiações e de Provas. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, tá? O item será o 13, o 14 e o 15. Então, vamos lá. Eu vou ler cada item, aí se for necessário eu já faço um comentário, ou então eu vejo qual que é o que é melhor. Tá bom, meus amores? Vamos lá. Mundos de Provas e Expiações. Mundos de Expiações e Provas, eu fiz o invertido. Que vos direi dos mundos de expiações que já não sabeis, pois basta observeis em que habitais. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e já realizaram certos progressos. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Por isso, os colocou Deus num mundo ingrato, para expiarem as suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que haja merecimento a ascender a um planeta mais ditoso. Vou seguir em frente, vou para o item 14. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí para em expiação. As raças que chameis de selvagens são formados de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, no curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Vem depois as raças civilizadas, constituídas destes mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas na Terra, que aí se elevam pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram noutros mundos, donde foram excluídos em consequência da sua obstinação moral e por se haverem constituído, em tais mundos, causa de perturbação para os bons. Tiveram de ser degregados por algum tempo, para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que esses últimos avançassem, pois que levam consigo a inteligência desenvolvidas e o germe do conhecimento que adquiriram. Daí vem os espíritos em punição, se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo que essas raças é aquela mais amargor, se revestem os infortúnios da vida. É o que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais umas provadas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas.
cujo senso moral se acha mais embotados. Gente, filho, Edu, apaga o fogo, por favor. Eu esqueci a lagosta no fogo. Senti o cheiro agora, Deus, ainda bem que deu certo. Meu nariz me ajudou a apagar o fogo. Já apagou? Obrigada. Então, gente, como aqui no texto diz, a gente tem essa questão de, por aqui ser um lugar de expiações e provas, quer dizer que também não tenha pessoas inteligentes? Será que não tenham espíritos bondosos, né? Bondosos não, espíritos evoluídos na Terra? Até tem. Mas dizer que a maioria são eles? Não. A maioria, sem dúvida, será aqueles, na grande quantidade, que é os que estão aqui para quê? Para espiarem aprendizados, para ter desenvolvimento tanto moral e espiritual, né, de forma intelectual também. E daí, com o tempo, a gente vai parando, vai deixando de vir aqui para a Terra, conforme a nossa evolução moral, principalmente. Como teve aquela história do pessoal do Capela, história não, né? Tem os capelinhos, existe um planeta chamado Capela, que veio, essas pessoas vieram de lá, muitos vieram para cá, muito mesmo no início da evolução aqui da Terra, desse período Terra. Eles viviam lá, só que eles eram altamente evoluídos. Alguns dizem que foram os capelinos que construíram as pirâmides do Egito, e dentre outras coisas que tem assim bem evoluído. Então, esses capelinos, eles eram muito evoluídos tecnologicamente, eles já tinham avançado muito tecnologicamente, eles já tinham domínio de muitas coisas, porém, a moral ainda estava muito a desejar. Então, eles foram retirados do planeta Capela, que já estava saindo do lado, digamos que provas de expiação estava passando para a geração, né? Então, digamos que lá estava também assim, e daí eles se recusaram a evoluir. Então, eles foram foram convidados por livre e espontânea pressão, reencarnar num planeta chamado Terra. Porque aí aqui na Terra eles iam ajudar na nossa evolução material, desenvolvimento intelectual. Porém, por enquanto eles iam desenvolvendo a parte intelectual deles aqui na Terra, eles iam trabalhando a moral deles. Muitos deles já retornaram para os seus planetas de origem, que era o Capela. Alguns talvez ainda estão por aqui nos ajudando. Eu não sei nem onde é que eu sou, mas enfim, entende? Então, a gente tem essa questão de que a provas e expiação a gente veio aqui para a Terra só para sofrer. Não é que a gente veio aqui só para sofrer, a gente veio aqui para ter experiências, muitas das vezes dolorosas, e aprender com essas experiências. Por quê? Porque eu não sou santo, porque eu não sou flor que se cheire. Agora, nesse momento, eu me acho um doce de candura, né? Mas eu não sei em que outras existências como é que eu fui. Então, por eu estar aqui nesse momento, muito provavelmente, meu filho, os que trabalham aqui no semear do Evangelho de Jesus, esses aí são os mais endividados. Meu Deus. Então, gente, eu vou ler as minhas perguntas que eu fiz para vocês e leio em seguida a resposta. Na verdade, eu vou ler só a primeira pergunta com base nos 2 itens que eu fiz a leitura, tá bom? Eu leio a pergunta e também respondo, porque eu ainda não tenho vocês aí do outro lado para interagir comigo. Mas se você quiser interagir, fique à vontade, me pôr aqui nos comentários o que você falou com relação à primeira pergunta, aí você dá lá a sua resposta. Eu agradeço, tá? O que caracteriza a Terra como um mundo de provas e expiações, segundo esse texto? O que caracteriza a Terra? Vamos lá. A Terra ainda é considerada um mundo de provas e expiações porque nela espíritos passam por esse sofrimento, dificuldades, lutas morais e desafios que servem para corrigir imperfeições e promove evolução espiritual. Ao mesmo tempo em que existem qualidades intelectuais e morais nos habitantes da Terra, também existem muitos vícios, egoísmos, orgulho e dores humanas. Essas experiências funcionam como aprendizado e reparação para o espírito. Então, meu amor, se você está aqui na Terra nesse momento,
É porque nós temos muita coisa para resolver ainda. E não é pouco. Então, e a mulher só querendo me pegar, olha. Dê licença, viu? Eu tô fazendo evangelho, depois vocês voltam. O Gregório eu já botei lá pro outro lado, pra ele não vir perturbar meus pés. Então, eu vou ler para vocês o item 15. E daí a gente comenta mais um pouquinho e faz a nossa pergunta e a nossa resposta. Tá bom, gente? Vamos lá. O item 15. A Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum, e servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes, que eu acabei de dizer, rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens. Peraí, gente, eu só ter certeza que eu não... É o 15 mesmo. Dos homens, vamos lá. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz com que o próprio castigo durante proveito do progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, gente, esse é o nosso evangelho de hoje. Como eu falei para vocês, eu tô fazendo de forma avulso, que não tem nosso roteiro de evangelho, mas eu, Juliette, gostaria de fazer o evangelho de forma seguidamente. Tem muitos ainda que eu realmente não fiz, mas daqui para frente será todos os itens. Eu faço as perguntas, eu elaboro as perguntas com base no nosso texto e a gente não deixa de fazer nosso evangelho. Quando for com o roteiro, aí eu faço aquela mostrinha aqui, mostro para vocês qual é o roteiro que a gente está seguindo, para se vocês quiserem acompanhar comigo a leitura, tá bom? E também o raciocínio, né, gente? Então, vamos lá. Eu vou fazer para vocês a segunda pergunta. Na verdade, eram só 2 perguntas. Eu já fiz a primeira e vou fazer a segunda com vocês. Que é a seguinte: qual a diferença entre espíritos em expiação e espíritos ainda em processo inicial de evolução? Em expiações, são aqueles que já viveram em outros mundos, desenvolveram inteligência e conhecimento, mas persistiram no mal e nas imperfeições morais. Por isso, reencarnaram em mundos difíceis como forma de reparação e aprendizado. Ou seja, o exemplo que eu dei para vocês sobre os capelinos, que eles tiveram tudo exatamente o que está descrito aqui. Já os espíritos em processo inicial de evolução são espíritos mais simples, ainda em começo de desenvolvimento moral e intelectual. Eles não estão necessariamente pagando faltas graves, mas aprendendo gradualmente através das experiências da vida. Então, pois é, gente. Porque tem aquelas pessoas que... Eu não sei se vocês já viram esse ditado, né? As pessoas usam muito essa expressão. Ou aprende no amor, ou aprende na dor, né? Esses que aprendem com amor, vou fazer uma analogia aqui para esse nosso texto, são aqueles que ainda são são simples, são espíritos simples e ignorantes, que seguem a vida de uma forma, eu tô tentando assim, às vezes eu me perco, eu tô tentando dar uma explicação mais clara, mas às vezes não me vê um gancho, sabe, gente? Mas digamos que essas pessoas mais simples são aquelas pessoas que vivem a vida delas, estão seguindo em frente e com os erros delas, porque, gente, tem gente que vem com as pobrezas, assim, extremidade. Tem gente que vem... Nossa, vocês já pararam para pensar como a vida da gente é maravilhosa? Pelo menos a minha. Gente, a minha vida é maravilhosa. Às vezes eu tô reclamando da vida. Às vezes eu tô borocochô, não quero levantar da cama. Aí tem uma moça que eu sigo no Instagram que ela não tem os 2 braços. Nossa, ela se maquia melhor do que eu. Melhor que eu? Oxe, a mulher é expert em se maquiar. Esses dias eu vi uma mulher que tem
ela só tem o movimento do pescoço. Então, o marido segura as maquiagens e ela se maqueia. Ela faz assim. Gente, é sensacional. Aí eu pego esses vídeos e lembro que eu tenho 2 pernas. 2 pernas, gente. Vocês não viram, tá? 2 pernas, 2 braços, 2 mãos. Meu cérebro funciona perfeitamente, sabe? O meu corpo é perfeito em todos os sentidos. É só os hormônios que estão, às vezes, me deixando para baixo. Ou, às vezes, nem é tão só o hormônio, né? Vai que tem consciências que querem me ver naquela deprê. Pessoas também que eu já fiz muito mal, né? Não vamos dizer que eu sou santa, não. Então, se a gente for parar para se comparar, mas eu quero que você se compare com pessoas que estão em situações bem diferentes da sua. No sentido de que você tem bem mais, você tem muito mais, né? Muito mais coisas para agradecer do que essas pessoas. E daí tem dias que eu tô assim e eu paro para pensar, nossa, quando eu acordo, né, gente? Quando eu não tô só reclamando. Quando eu acordo, eu fico assim, nossa, não acordo do dormir, e sim acordo para a minha realidade. Eu disse, nossa, eu tenho comida na minha casa, eu tenho água na minha casa. Antes eu não tinha água na minha casa, encanada. Sofri horrores aqui, falta de água. A gente tinha que subir uma ladeira gigante com baldes d'água para lavar roupa, com esses baldes d'água para tomar banho, com esses baldes d'água para fazer as coisas de tudo de casa. E hoje eu tenho água encanada da Cagessa. Não falta água na minha casa, né? Então, com base em outras pessoas, a gente tem muito a agradecer. Mas daí sim, voltando ao ponto em que outras pessoas têm momentos de sofrimento, têm lá suas privações, e elas estão evoluindo mesmo assim. Já tem aquelas que seguem o caminho do mal. Mas por que elas seguem o caminho do mal? Porque elas estão inconscientes, elas estão adormecidas, elas não conhecem, elas não têm o saber que tudo que vai e volta, elas não têm o saber das leis divinas, né? Eu planto, eu colho, eu planto, eu colho. Elas ainda estão adormecidas, ainda estão ignorantes, elas não têm o conhecimento daquilo. Então, muitas das vezes, essas pessoas praticam coisas ruins, que vai contra as leis de Deus, né? Tiram a vida de outras pessoas, furtam outras pessoas, tiram bens de outras pessoas, sei lá. Tem tanta coisa que a gente pratica e que a gente acha que não vai ter retorno. Mas no final das contas, o retorno sempre chega. Se não é nessa existência, é em outra. Sabe aquelas pessoas que você vê? Nossa, fulano de tal morreu. Nossa, era uma pessoa incrível. Meu Deus, uma pessoa dessa não merecia passar por isso porque era uma pessoa muito boa. Pois é, né? Era boa. Aqui. A gente não sabe como era aqui lá em outras existências. Então, quando eu vejo uma pessoa muito sofrida, eu já fico na minha, quietinha. Eu aprendi com uma pessoa que é assim. E não venham me chamar de... Como é a palavra? Não. Ai, desumilde não. É egoísta. Não ligo pra dor do outro. Tem pessoas que não querem resolver o problema delas. Elas só querem um ouvido para jogar os cocô dela, para fazer o nosso ouvido de pinico. Então, às vezes eu vejo pessoas que sofrem por mais de uma vez no mesmo problema, repetidamente, e elas estão o quê? Fazendo o quê? Elas não querem resolver. Elas querem que eu resolva. Então eu tenho esse filtro muito assim, sabe? Muito afinado em mim. Tá sofrendo? Tá. Posso fazer alguma coisa? Posso. Me pediu ajuda? Pediu. Tá na minha possibilidade de ajudar? Tá. Eu não senti vontade de ajudar? Sinto muito, eu não ajudo. Pode me chamar de egoísta. No máximo eu posso envolver essa pessoa nas minhas preces. Que daí as preces aos poucos vai ajudando aquelas pessoas a despertando, né? A desacordando desse mundo de Cinderela. Cinderela? Gente, só falta dizer que eu tô falando as princesas erradas. Mas enfim. Esse foi o nosso tema. Gente, às vezes eu faço o nosso roteiro e às vezes eu começo a falar de coisas, não é que não tem a ver, é porque elas têm a ver. Porém,
às vezes fica meio que confuso, porque a gente não está conversando pessoa a pessoa, como eu já expliquei para vocês que lá no centro a gente fazia, né, o Evangelho Terapia em grupo. Então, quando a gente tem outras pessoas falando e a gente vai na mesma linha de raciocínio, eu consigo passar para vocês aqui. Mas como aqui não tem outras pessoas e é só eu com meus pensamentos, com as minhas lembranças, então dá para achar que eu me perdi, mas não é perdi não, estou indo na minha linha de raciocínio com os meus pensamentos. Tá bom, meus amores? Ficou claro para vocês sobre o que é não, né? Que aqui não é um estudo sobre mundo de expiações e provas. É um breve relato, é uma breve explicação sobre o que é isso e por que estamos aqui nesse momento em provas e expiações. Isso também nos ensina a sofrer de forma resignadamente, que é a gente veio para esse mundo aqui, para esse planeta, para este momento aqui, porque a gente precisava evoluir, porque a gente precisava crescer moralmente, principalmente, né? Espiritualmente, materialmente, a gente precisava vir para cá para ter essas experiências. Então não vamos reclamar, vamos agradecer, porque isso aqui é um privilégio. Tem muitas pessoas aí nesse momento que estão desencarnadas, enquanto que aqui nesse planeta Terra são quase 8 bilhões de pessoas, de desencarnado tem mais de 23 bilhões de pessoas desencarnadas. Então, olha só, nós estamos entre os 8. Então, somos privilégios. Se você está me ouvindo a partir desse vídeo, você é um privilegiado. Você está aqui na Terra para aprender com essas suas experiências. Que alguns dizem que eu vim aqui só para sofrer. Eu estava semana passada. Eu acho incrível que quando eu começo a fazer o evangelho, o meu evangelho da minha casa é no domingo. E daí eu faço esse daqui com vocês na quinta-feira. E é o quê? É o mesmo evangelho do que eu fiz domingo. Só que esse daqui é mais elaborado. Porque daí é com vocês, a gente faz perguntas, a gente responde. Mas eu entrei nisso essa semana. Porque eu nasci para sofrer, porque isso, porque a minha sombra falando, era a minha dor que estava falando, né? Os meus complexos, os meus traumas estavam falando muito essa semana, né? E daí eu mesma faço essa reflexão hoje e acordo para a realidade que eu nasci para ser feliz. Eu sou uma privilegiada, eu sou uma pessoa abençoada, eu sou uma escolhida para estar aqui nesse momento. E escolhida por quem? Por mim, primeiramente, por Deus, né? E isso é um privilégio. Como você também é um privilégio. Você que está aí me ouvindo, isso também é um privilégio. Você está tendo a oportunidade de ver o Evangelho comigo, você tendo a oportunidade de rever os ensinamentos de Jesus, tentar pôr em prática no nosso Evangelho, na vida real. Gente, isso é um presente em pleno 2026. Tá bom, meus amores? Então, essa é a nossa reflexão para a semana. Se estamos sofrendo, vamos aprender a sofrer de forma resignadamente. Vamos ver quais são os aprendizados que vamos ter dessas experiências de sofrimento. Porque para eu ter um aprendizado, eu preciso aprender com aquele sofrimento. Porque sofrer por sofrer, você vai ficar ad eterno sofrendo sem aprender. O que está se repetindo aí na sua vida? Que você precisa aprender com isso. E aqui é uma reflexão interna, é uma reflexão para a vida, é uma reflexão para todo existir. Meus amores, eu agradeço a vocês a nossa interação, o nosso evangelho. Vou fazer nossa prece de encerramento. Então vamos lá. Senhor Mestre, muito obrigada, com imensa gratidão, que hoje eu encerro o nosso estudo de hoje com o nosso evangelho na vida real. Muito obrigada, que eu possa pôr em prática, que eu possa aprender, que possamos juntos discernir sobre o que é sofrer de forma resignada, aprender com as nossas experiências de dor. Meu muito obrigada, Senhor, e nos acompanha, e nos enche de amor, e nos protege, e nos ilumina. Meu muito obrigada. Te peço permissão para encerrar nosso evangelho de hoje. Que assim seja.
Gente linda, fiquem com Deus. Um ótimo final de semana para vocês. Ótimo final porque hoje é quinta-feira. Então fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima quinta.